Pedro, capítulo 2, versículo 4, tá bom? 1 Pedro 2, 4. A gente viu por meio da música e também a gente rezou com ela, dizendo que quando Jesus passar, que eu possa estar no meu lugar, né? E quando a gente lê as Escrituras, a gente vai vendo que Jesus passou por muitos lugares e se encontrou com muitas pessoas. Duas coisas importantes da gente saber: quando Jesus passa, aquele lugar não é mais o mesmo, e as pessoas que são encontradas por Ele não são mais as mesmas. A gente tem, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu passou, Jesus passou, melhor dizendo, encontrou Zaqueu. Zaqueu não foi mais o mesmo. Jesus passou no poço, encontrou aquela mulher, a samaritana, e aquela mulher não foi mais a mesma. Jesus passou, encontrou o cego de Jericó, e aquele cego não foi mais o mesmo. Jesus passou, encontrou os 10 leprosos, e aqueles 10 leprosos não foram mais os mesmos. Então todas as pessoas por onde Jesus passou e que se encontraram com Ele, quando eu digo se encontrar, estou falando daqueles que se encontraram, né? E tiveram uma experiência com Jesus, não foram mais os mesmos, mudaram, né? Mudaram totalmente de vida, a história mudou. Aquela mulher do poço de Jacó ali, aquela história ali é muito forte, né? Porque diz que Jesus encontra ela ao meio-dia, né? É como se fosse assim: a partir daqui, a parte da manhã do dia, foi a sua vida velha. Do meio-dia para frente é a sua vida nova, né? E aquela mulher, quando encontrou-se com Jesus, ela saiu tão impactada que ela correu para falar de Jesus para as outras pessoas. Só que as outras pessoas, e às vezes a gente é assim também, ouviram falar de Jesus e de repente ouviram que Jesus ainda estava por lá. Aí disseram para ela: a gente não quer mais te ouvir, a gente vai até Ele. Aí às vezes a gente é assim, um pouquinho, não é bom a gente ir a Jesus, sim, mas às vezes a gente é assim, um pouco ingrato com aqueles que anunciaram Jesus para nós. São Pedro vai dizer que a gente deve lembrar daqueles que apresentaram a fé para nós, rezarmos por eles. São João Batista já vai dizer assim: eis ali o Cordeiro de Deus. E os seus discípulos seguiram Jesus, a grande maioria, porque a missão de João Batista acabou, que era apresentar o Cristo. Mas a gente não pode esquecer daqueles que apresentaram Jesus para nós. Então, quando Ana pedia para a gente lembrar, do local e onde a gente se encontrou com Jesus, onde Jesus nos encontrou, eu lembrei lá da capela do Bom Jesus, lembrei de José Nivaldo, Nivaldo da Pastoral da Juventude. E Nivaldo, eu lembrei dele, ele chamou um jovem e o jovem também me chamou. Foi assim, uma tabelinha, E eu fui com a primeira intenção, era um grupo jovem com mais de 100 jovens, porque os grupos jovens naquela época eram lotados, todo São Lourenço tinha grupo de jovens, tinha grupo de oração também, alguns. E eu me lembrando daquilo, eu fiquei pensando, disse: mas o Senhor me chamou e a minha primeira intenção foi me aproximar do grupo de jovem por causa das amizades e por causa das meninas. Eu estava me lembrando aqui, dizendo: mas que ousadia, Só que quando eu cheguei ali, eu comecei a ouvir falar de Jesus. Eu comecei a fazer a experiência de rezar, que eu não rezava. Eu comecei a fazer a experiência de cantar hinos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja. E Jesus começou a falar comigo. Aquela mulher no poço de Jacó, no primeiro momento ela não se abriu. Ela foi se abrindo
Porque o encontro com Jesus, ele se dá em etapas, por incrível que pareça. Tem aquele encontro, né, o querigma, aquele querigmático que nos toca em nós, mas todos os dias é dia de encontrarmos o Senhor, de nos encontrarmos com Ele, né, na oração, no texto, tudo. E eu me lembrava, eu dizia: Senhor, todos os dias, cheguei no trabalho outro dia, para dizer o que eu estava querendo dizer agora, cheguei no trabalho outro dia, tinha uma pessoa ali reclamando. Eu disse: meu filho, olhe para a sua vida. Jesus te deu a oportunidade de abrir os olhos hoje, ver tua esposa, teus filhos, te deu a oportunidade de ter mais um encontro com Ele. E muitas vezes a gente só faz murmurar. E pior, murmurando, falando dos outros. Aí eu disse: Jesus é o Deus do encontro. Tem um texto bíblico que vai dizer assim: Ele não está longe, Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus perto de nós, porque Ele vem ao nosso encontro. Veja, Adão se encontrava com Ele todas as tardes. Adão se rebelou contra Ele, mas mesmo assim Ele ainda quis se encontrar com Adão. Assim também somos nós. Então, agora, para que Jesus nos encontra? Para quê? Então a gente vai ver aqui São Pedro, né, nosso primeiro Papa, falando para nós. Primeira carta de Pedro 2,4. Pedro convida dizendo assim: achegai-vos a Ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas, cada um de nós, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, nós que estamos aqui, vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Então, o encontro com Deus, o chamado de Deus para nós, se dá para isso aqui, né? Para que nós sejamos uma nação santa, um sacerdócio régio, um povo eleito, que outrora estava nas trevas, que outrora vivia segundo as paixões do mundo, que outrora vivia mergulhado no pecado, mas agora iluminados, que outrora não tinha conhecido a misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. Então, esse mês vocacional, nessa terceira semana que nós estamos aqui no grupo de oração, vem falar um pouco sobre o leigo. Cada um de nós, o leigo e a sua missão na igreja e no mundo, na sociedade. Essa canção que Ana cantou no início, ela ia dizendo, os locais e as situações que nós nos encontrávamos e que agora nós vamos ao encontro das pessoas que vivem também ali, na família, nos amigos, jogando a semente, no trabalho, na escola, todo canto. Então, eu peguei um pouco aqui uma filinha do catecismo, não vou dizer o número, mas o leigo, nós leigos, nós somos a grande maioria na igreja, sim, somos. Uma grande maioria que precisa ser instruída, que precisa ser conduzida, que precisa ser guiada, orientada, iluminada, formada. Por quê? O catecismo vai dizer que todo batizado, todos nós que somos batizados, temos uma obrigação de consciência na nossa vocação de leigos, de sermos aquilo que Jesus é: profeta, sacerdote e rei. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei. E a igreja vai dizer que todos nós precisamos exercer também essa vocação. Os leigos, esse sacerdócio régio que São Pedro anuncia, é o sacerdócio comum de todos os fiéis, de todos nós que recebemos esse sacerdócio por meio do batismo. Quando nós somos batizados, nós deixamos de ser criatura, deixamos de ser pagãos, gentios, Ainda continuamos como gentios, mas agora gentios, não mais pagãos, mas filhos de Deus. Então, por meio do batismo, nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. A igreja não pode contar somente com os sacerdotes. A igreja não pode contar somente com os religiosos. A igreja não pode contar somente com aqueles que têm vida consagrada, no sentido de ser um religioso. Eu falo de alguma ordem, como São Francisco de Assis e tantas outras, Mas a igreja vai dizer que todos nós somos chamados a exercer no mundo, na sociedade, a nossa vocação de leigos. Aí eu coloquei aqui esses três pontos da nossa vocação. A função de ser profeta. O catecismo diz assim: Cristo realiza sua função profética não só através da hierarquia da igreja, mas também por meio dos leigos, cada um de nós. Para isso os constituiu testemunhas e lhes concedeu o sentido da fé, ou o senso da fé, senso fide, que cada um de nós temos um senso que Deus colocou em nós a respeito da fé. Então, assim, vamos supor que de repente um bispo pregasse uma heresia. Então, o fiel que tem o senso da fé comum da igreja perceberia aquele erro. E esse senso da fé nos conduz para seguirmos a Cristo sem titubear, nem para a direita nem para a esquerda.
Ele também nos dá a graça da palavra para ensinar. Talvez você diga: Denis, eu não sou pregador. Mas o Senhor te deu e te dá a graça da palavra para ensinar aos irmãos. E diz assim: ensinar alguém para o trazer à fé é dever de todo crente, é dever de cada um de nós. De repente alguém pode se aproximar da comunidade, pode se aproximar da comunidade através do grupo de oração e pensar: para ensinar a fé, ali é com o Denis que faz a partilha, com a Ana Helena, com o Renato, com o pessoal do núcleo de formação. Não, todo batizado recebe em si e participa do profetismo de Cristo. Ser profeta não é como a gente está vendo por aí, né? Porque Jesus disse que iria aparecer falsos profetas, e eles têm aparecido aos montes, porque eles pensam que ser profeta é adivinhar o futuro, é falar alguma coisa que está oculto na vida de alguém. Não é somente isso. Isso é uma parte do profetismo, mas o núcleo, o centro do profetismo de Cristo é ensinar. Você percebe que nos evangelhos Jesus mais ensinou do que falou do futuro. Jesus mais ensinou do que curou. E toda a cura que Jesus fazia era um ensinamento. Todo milagre que Jesus realizava, ele ensinava com aquele sinal, com aquele milagre. Inclusive tem aquela história da figueira, né? Jesus sentiu fome, aí olhou para a figueira estava coberta de folhas. Jesus foi até a figueira, chegou lá e o evangelista diz assim: não era tempo de figo, mas Jesus procurou um figo naquela figueira e, não encontrando, Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca do brotinho até a raiz. Aí os apóstolos se assombraram por causa desse milagre que Jesus realiza, dessa palavra que ele lança. Ele vai dizer assim: ninguém jamais comerá fruto de ti. E a figueira seca. Aí os apóstolos ficam assim, escandalizados com aquilo. E Pedro diz: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou do brotinho até a raiz. Aí Jesus fez aquilo para quê? A gente compreende quando Jesus começa a dialogar com Pedro. Jesus vai dizer assim: assim também vós, quando orardes e desejares fielmente no teu coração e crer no teu coração que aquilo que tu estás pedindo se realizará, assim também acontecerá. Então Jesus fez aquilo, na verdade, para ensinar aos apóstolos o poder da fé e da oração. Assim como tu desejares, acontecerá. Então tudo que Jesus fazia era para ensinar. Então nós somos convidados, ou melhor dizer, obrigados em consciência a fazermos o mesmo que Jesus faz: ensinar as pessoas. Ensinar. Não precisa você falar de Jesus, falar da Bíblia, não precisa você falar das doutrinas da igreja, não precisa você falar dos sacramentos. Precisa que você fale da verdade, precisa que você fale do amor, precisa que você fale de Deus, mesmo que indiretamente. Então nós somos convidados a anunciar Jesus, a trazer alguém que está perdido para a luz. Isso a gente pode fazer no ônibus, em qualquer lugar, qualquer lugar. Só que a gente tem que ter essa consciência da vocação. Isso, em primeiro lugar, nós precisamos fazer para nós mesmos, nos orientarmos, procurarmos aprender e também ensinarmos. Primeiro na nossa família, muito mais com o testemunho do que com as palavras. Jesus disse que nenhum profeta é bem recebido em sua casa. Por quê? Porque na nossa casa não tem espaço para as máscaras que muitas vezes a gente coloca. Às vezes a gente coloca algumas máscaras e as pessoas nos veem
e enxergam em nós uma máscara que nós colocamos, uma caricatura, um personagem muitas vezes. E isso eu não estou dizendo que você é sacana, que você é sem vergonha e vai estar botando máscaras. Estou dizendo que isso às vezes acontece involuntariamente na nossa vida, por medo, por vergonha, por vários motivos. Mas a gente, na nossa casa, a gente consegue viver sem máscaras, porque as pessoas nos conhecem e sabem quem nós somos. Então nós precisamos também sermos profetas lá, né? Ele vai falar também sobre a função sacerdotal, sermos sacerdotes. Ele diz assim: todas as atividades, veja, todas as nossas atividades, orações, iniciativas apostólicas de missão, né? A sua vida conjugal, a sua vida familiar, o trabalho de cada dia, as fadigas, os cansaços, as doenças, tudo isso se transforma em sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na missa nós colocamos isso na oração chamada coleta. Lembra a oração, o primeiro oremos depois do ato penitencial, né? Aí vem o primeiro, aí vem o glória também, depois vem oremos. Aquela oração é chamada coleta. Quando o padre diz oremos, ali o padre ora, mas a gente não precisa ficar somente ligado na folhinha para rezar com ele. Naquela oração ali ele está acolhendo tudo que nós trazemos, mesmo que a gente não coloque, mas o sacerdote, ele faz a função sacerdotal dele de colocar todas as nossas intenções, todas as nossas angústias, nossos sofrimentos, colocar na missa, como intenção da missa. Por isso é chamada de oração coleta, ou oração da coleta, no sentido assim de recolher todas as nossas intenções. Então, nós somos chamados, exercendo o nosso sacerdócio régio, nós somos chamados a levar a Deus, naquela oração, naquele momento, tudo que nós fazemos de investimento para o anúncio do reino e também de tudo que nós fazemos para a nossa santificação e apresentarmos diante de Deus. Na patena, quando o padre pega a hóstia magna, né, e ele coloca na patena e ele apresenta, né, como oferenda, nós também devemos colocar ali, naquela patena onde ele oferece, o padre fazendo o seu exercício ministerial, oferece o corpo e o sangue de Cristo a Deus Pai, nós devemos oferecer ali a nossa vida, oferecer também tudo que nós pensamos, desejamos, precisamos, tudo devemos oferecer. Senhor, eu ofereço esse cansaço, eu ofereço as dores, eu ofereço essa doença, eu ofereço tudo. Nós devemos, como sacerdotes, oferecermos ali também, diante do Senhor. Nós exercemos a nossa função profética ensinando, a nossa função sacerdotal de um sacerdócio régio comum, ofertando a Jesus como sacrifício espiritual da nossa vida e também da vida dos nossos a Deus. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer assim: oferecei vossos corpos como ofertas vivas em louvor a Deus Pai. A terceira função, que é a real ou régia, né? Ele é rei. A igreja vai dizer assim: aquele que se submete, ou melhor, aquele que submete o corpo e governa a sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é senhor de si. Então, Jesus, ele é rei, mas ele não era rei somente do universo, do mundo, ele era rei de si mesmo, ele governava a sua vida. E nós somos chamados como reis, principalmente a submeter o nosso corpo, né, ao nosso senhorio,
submeter a nossa vida ao nosso senhorio. Eu estou dizendo aqui o senhorio assim, o senhorio é de Cristo, mas quando nós governamos a nossa vida, nós exercemos o reinado de Cristo em nós. E diz aqui o catecismo, né? Aquele que submete o corpo e governa a sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é senhor de si. É senhor de si mesmo, pode ser chamado de rei, porque é capaz de reger a sua própria vida, ele é livre. Então nós exercemos o reinado de Cristo na nossa vida, quando nós submetemos a nossa vida ao Evangelho, e não nos deixamos levar pelas paixões, e aí nós somos reis de nós mesmos. Nós governamos a nossa vida, nós somos livres. A igreja vai dizer que nós precisamos ser senhor de nós mesmos, não para substituir ou para tirarmos o reinado de Cristo na nossa vida, mas para fazer com que o reinado de Cristo aconteça na nossa vida. E isso tudo tem que acontecer dentro da igreja e na sociedade, dentro da igreja e no mundo, dentro da igreja e na faculdade, dentro da igreja e na escola, dentro da igreja e no meu trabalho, dentro da igreja e na minha família, no meu lar. Por exemplo, os padres, eles podem estar dentro de todas as faculdades, universidades? Não, mas em toda faculdade, em toda universidade tem um católico, que lá precisa ser e exercer a sua vocação de profeta, sacerdote e rei. Em toda indústria tem um padre? Não tem, mas tem um católico. Em toda feira, todo mercado, toda empresa tem um padre? Não, mas tem um católico, tem uma católica, que precisa exercer ali toda a sua vocação de leigo e ir até lá. E aqui nós temos, várias condições, leigos que são casados, leigos que são solteiros, leigos que são viúvos, Temos todas as situações, os estados de vida, por exemplo, Mas nós precisamos exercer a nossa vocação para enriquecermos a igreja com as graças que Deus quer nos dar e dar a outras pessoas. Amém? Então, somos convidados a exercer essa vocação, a vocação de batizado. A vocação de ser batizado é a vocação de ser mais um Cristo no mundo. Todo batizado se reveste de Cristo. Todo batizado que se reveste de Cristo tem a obrigação de ser um Cristo no mundo. E isso a gente não pode negar. Nem negarmos a nós mesmos, porque aí estaríamos traindo a nossa vocação, nem negarmos ao mundo, que está louco, sedento, faminto de Deus, e precisa que alguém chegue lá. Jesus quer alcançar as pessoas, mas Ele quer alcançar por meio de nós, através de nós. Então nós precisamos verdadeiramente nos colocarmos a serviço de Deus e deixar que Ele haja através de nós, segundo a vocação que Ele nos deu. Leigos, conscientes da nossa missão de evangelização. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois